palavras positivas para você falar no dia a dia, você enxergar coisas positivas no seu cônjuge e ir falando, porque aquilo ali vai elevar o emocional dele. E o nosso amor, ele é emocional. Muitas vezes a gente vê mulheres falando assim: briga comigo de dia, grita comigo, e depois de noite, é porque está ligado ao emocional. Então, é palavra. Se a linguagem é palavra de afirmação, então você tem que brindar o dia inteiro com palavra de afirmação. A segunda linguagem são os atos de serviço. São expressar amor através de atos. Coisas da casa, por exemplo. Ele contou a história de um casal que chegou perto dele e falou assim: pastor, é possível um casal não dar certo em nada? Ele falou assim: vocês estão casados há quanto tempo? 2 anos, e a gente não dá certo em nada. Aí ele foi conversar com ele, a mulher cuidava das crianças, fazia tudo na casa. Ele chegava, queria a janta pronta, a mulher olhando o menino, aquele movimento todo, né, de uma casa que não tem ajudante. E ele descobriu o seguinte, que a mulher, de propósito, ela não arrumava a casa, e ele odiava, porque a casa ficava tudo suja, a criança suja, e ele falou: eu não suporto isso. Ela falou assim: e ele só quer pescar. Aí ele foi conversando com eles, e o que ele descobriu? Por causa dos pais dele, da criação que ele teve, ele entendia que ele não precisa, que homem não faz nada em casa, que é a mulher que tem que fazer. Então, às vezes, se essa for a linguagem de amor do seu cônjuge, às vezes você tem que rever conceitos. Esses estereótipos de homem, mulher, que homem faz isso, mulher faz aquilo. Não, esse casal, por exemplo, ela combinou que ele ia limpar o quintal, ou pagar para limpar o quintal, porque ela tinha vergonha que as pessoas chegavam na casa dela e estava aquele mato, né? Então, assim, eram coisas assim que faltava o quê? Um falar a linguagem do outro. Então, na fase da paixão, é muito fácil. Nós estamos impulsionados, né, pela paixão, a gente faz tudo. Mas na fase do amor emocional, que a gente tem que cultivar, plantar, e todo dia fazer encher o tanque, nós temos que ter a vontade de fazer isso. E outra coisa, gente, essas linguagens do amor, elas têm que ser feitas espontaneamente, com o coração, porque exigência não funciona com ninguém. A exigência faz com que a pessoa faz, mas não com amor. Ela faz com raiva, ela faz por pirraça, ela faz por um monte de coisa, mas não por amor. Então, às vezes, trocar as frases também, em vez de você falar. Ele fala aqui: olha, você põe o lixo para fora, porque senão as moscas vão carregar você e o lixo. Você fala: fulano, eu acho tão bom quando você põe o lixo para fora. É diferente. E ele garante que isso funciona. E ele é um homem de Deus. Então, eu creio assim, a gente já viveu isso aqui, a gente já experimentou, e realmente é muito bom. Abreu vai falar mais 3 linguagens. Amém. Obrigado. Vocês entenderam muito bem o que a Silvia falou. O problema não é amar ou não amar. O problema é se expressar dentro da linguagem que a pessoa vai entender. E ele vai perceber amor dentro daquela necessidade que ele tem. Ele só vai se sentir amado. Você pode fazer o que quiser para uma pessoa, ele só se sentirá amado se aquilo que você fizer for expressado dentro dessa comunicação que ele compreende. E esse que eu vou falar aqui agora, por exemplo, que é tempo de qualidade. Tem pessoas que só compreendem que é amado quando a pessoa declara isso todos os dias para ele.
E essa semana semana agora, né? Eu brinquei com uma colega, ela ficou ligando para mim a manhã inteira, e ela disse que eu não atendi ela, mas na verdade não tinha ligação. Aí ela dizendo, Abraão, você não me atende, nós temos audiência hoje, é só para confirmar contigo. Falei, mas eu não tinha te falado o mês passado que a gente ia que eu estaria lá? Aí eu lembrei daquela coisa do camarada, que a mulher dele falou assim, pastor, esse homem nunca diz para mim que me ama, como é que eu acredito? Aí ele foi e falou bem assim, há 20 anos atrás, pastor, quando eu casei com ela, eu falei na frente do pai dela, do padre, de todas as pessoas que estavam no casamento, que eu a amava. E eu não sou homem de duas palavras, não. Ela não sou moleque, não. Para alguém que tem necessidade de que o amor seja expressado todo dia, esse tempo é muito tempo. 20 anos é muito tempo. Na verdade, eles querem todo dia, quer se sentir amado. Essa palavra de afirmação é quase que uma necessidade que, se não for ouvida, a pessoa se esvazia. Da mesma forma, é o ato de serviço. Se ela vai entender que alguém ama ela quando ele faz alguma coisa para ela. Ficar sentado no sofá, assistindo televisão e batendo na barriga lá, ela vai achar que você odeia ela. Fala assim, cara, esse cara veio eu trabalhando aqui, me lascando todinho aqui agora, e ele ali. Por que eu vou sustentar um troço desse aqui em casa? Ela nunca vai entender aquilo. Você pode amar ela do jeito que for, ela nunca entenderá isso. O outro é tempo de qualidade. E aqui ele conta um caso de uma moça que ela tinha um marido assim, especial, cara. Um cara generoso, um homem educado, um homem gentil, amoroso com ela. Ele era muito amoroso com a família. Mas ele era um cara que ele tratava todas as pessoas muito bem. Era aquele cara boa praça que quando ele chegava no lugar, todo mundo, fulano, todo mundo queria ser amigo do cara, todo mundo queria conversar com ele e tal. E ele dava tudo para ela. Chegava em casa, levava ela para passear, deu um carro zero de presente para ela. E ela falou, não, eu não aguento, esse homem não gosta de mim, esse homem está... Aí o pastor foi falar com ela, falou assim, por que você acha que ele não gosta? Falou assim, não sei, acho que ele faz essas coisas para aparecer para os amigos dele, só pode, que ele não gosta de mim, não sei o que, falou. E ele falava, bem, eu te amo, casei contigo. Nós construímos uma família, temos filhos. E ela falou, não. Aí falou assim, ele não passa tempo comigo. Aí ele falou, mas ele não fica aqui todo final de semana? Ele fica, mas os pais dele vêm para cá, vêm os amigos dele, vêm os vizinhos dele aqui, os colegas de serviço dele, todo mundo aqui. Eu quero um momento só para mim. Ele é meu marido. Eu quero que ele me trate com exclusividade. Eu sou a esposa dele, eu quero que isso fique claro. Eu quero ele pelo menos um dia na semana só para mim. Eu quero que ele pegue a nossa van aqui e a gente sobe a serra, vai para o campo, para algum lugar, só eu, ele, nossos filhos e os cachorros da casa. Mais ninguém. Aí ele falou, o pastor perguntou para ele assim, irmão, isso é possível fazer? Ele falou, claro, pastor, faça qualquer coisa para ela, não tem dificuldade nenhuma não. E aí, eu quero que você cultive tempo de qualidade com ela. E ele realmente fazia isso. Ele tirava dia, falou assim, fulano, dia tal nós vamos ficar em casa, vamos fazer uma comida só nós aqui, vou te ajudar, e aquela coisa toda. E aí ela passava a ser uma pessoa exclusiva para ele. Ela falou bem, se ele conversa comigo como ele conversa com todo mundo. E como é que você queria essa conversa? Não, eu queria que ele conversasse comigo como se eu fosse a melhor amiga dele, a esposa dele, a pessoa especial na vida dele. E ele passou então a fazer isso. E ele chamava ela, fulano, vem para cá. E aí desligava o celular, desligava a televisão e tudo, e eles conversavam, brincavam, ria, deitava na cama, deitava no tapete da casa, eu saía para passear, andava a pé na praça conversando, abraçado e tal, porque ela queria aquele tempo especial. E para essa pessoa que gosta e que tem necessidade de um tempo especial, não adianta dar presente, ele deu um carro para ela. Não adianta ser generoso, ele era generoso.
tratava ela bem, falava que amava ela, falava igual para quem, se ela fosse dar só com palavra de afirmação, já estava feliz. Mas ela não. Falou, não, essas coisas, tá pouco. É preciso ter um tempo só para mim. E aí, ele resolveu investir na vida dela. Qualquer pessoa que ia falar, não, a fulana está muito chata, pelo amor de Deus. Agora eu vou ter que largar a pescaria, largar meus pais, largar a reunião com meus amigos, tudo, para me tirar um dia para ela, exclusivo, quando ela podia estar comigo junto com as outras pessoas. Mas ela não quer estar junto com as outras pessoas. Falou, não quero ficar junto com outras pessoas, não, eu quero ficar só eu e meu marido. Mas vai fazer o que de especial? Nada. Só ficar junto. E aí você imagina o que passa na cabeça de uma... Eu estava falando para você, eu falei assim, meu Deus do céu, mas a cabeça do ser humano é estranha demais, não é? Alguém tem um tipo de necessidade desse. Porque normalmente quem gosta, todo mundo... O cara quer ter a mulher quer ter um esposo que seja bom, ele já era. Trabalhador ele já era, provedor da casa ele já era, um bom pai ele também já era, um cara que seja cuidador dela em especial ele era, mas ela não queria só isso não, ela queria ele lá um dia na semana para ficar só com ela, só os dois. Então eu não quero ficar essa pessoa especial. Se você é desse jeito, irmão, é preciso que você fale isso porque daqui a pouco você começa a implicar com o futebol da pessoa. Você começa... inclusive, tem um caso aqui que ele conta que eu achei muito engraçado. Que ele diz que a mulher ganhou o neném, naquele dia que a criança nasceu. O pai da criança, depois que... Dali daquele atendimento no hospital, correu, que era a decisão do time de futebol dele. E ele, né, era o zagueirão. Chegou lá e foi jogar, ela ficou sozinha no hospital. Aí, 15 anos depois, ela chegou, o pastor foi abordar o assunto, ela falou assim, não, há 15 anos atrás ele me largou lá no hospital e foi jogar uma partida de futebol. Eu não perdoo um trem desse, coisa. Aí ela falou bem assim, pastor, pelo amor de Deus, eu estava lá, eu que filmei o nascimento da criança, estava naquele momento, só que era a decisão do meu time, hein? E eu sou um jogador especial, não posso mais deixar o futebol, hein? E eu fui. E ela falou, não foi só isso não, fulano. No velório da minha mãe, você saiu do velório e foi jogar futebol. Aí ele pegou, falou para ela... Já estava sepultada a sua mãe, nós já estávamos em casa, o pessoal já estava, falou assim, mas você tinha que estar lá comigo para sentir a tristeza, aquela coisa. Você vai jogar futebol? Para uma maneira de comunicar com meus amigos e tal. Mas ele estava dizendo o seguinte, que aquele cara foi perceber a diferença disso no dia que o pai dele morreu. Ele estava muito abatido e a esposa dele falou para o patrão dela e falou assim, olha, eu vou lá no velório do meu sogro para ficar com o meu esposo, que ele está muito triste. Falou, não, se você for, você está demitida. E ela falou, então você pode demitir, porque meu esposo é muito mais importante que esse trabalho. E foi embora. E ficou lá com ele e tudo. E aí, quando ele disse que o fato dela ter valorizado ele tanto, ele disse que aquilo para ele mudou completamente o que ela era tempo de qualidade para ela. E ele disse que viu que estar com ela naquele momento do parto era uma coisa importante. Estar com ela no velório também era uma coisa importante. Ele falou, essas coisas são muito importantes. E apesar de que a gente acha que não seja, o homem é muito insensível em relação a isso. Outra coisa, meus irmãos, é presente. Quem gosta de receber presente aqui? Presente. Linguagem de amor, tem pessoas que entendem que ser amado é receber presente. Mas não deu presente, não, pelo amor de Deus. Mas eu te amo, não sei o quê. Então, cadê? A Silva costuma fazer uma brincadeira comigo, né? Quando fala, não, morreu esse assunto, esquece esse assunto. Ela falou, vamos pôr uma pedra em cima dessa discussão. Mas tem que ser de brilhante. No máximo de esmeralda. Mas tem que ser...
Vamos pôr uma pedra em cima disso, mas tem que ser de brilhante ou de esmeralda. Quem